Estamos de volta aqui no canal 8 da NET Campinas com o nosso Resenha da Bola nesta quinta-feira com muito esporte para você. Já falamos aqui de Copa do Brasil, já falamos de Copa Libertadores da América, já vamos falar da seleção brasileira. Daqui a pouco, às 8 da noite, tem Brasil contra o Uruguai, jogo decisivo para a nossa seleção no torneio pré-olímpico. E sabe o que pode deixar a sua noite mais gostosa ainda para torcer pelo Brasil? Saborear as delícias do Dadá. Que tal um lanche? Vai muito bem. Eu não sei por que as coisas gostosas sempre aparecem aqui, ó, do lado do Jacozinho. Aqui, ó, ficar bem pertinho aqui, ó, já para abraçar o prato. E hoje tem um lanche. Olha só que maravilha esse lanche que o Jacozinho vai saborear daqui a pouco assistindo o jogo da seleção brasileira. Pois é, mais uma das delícias do Dadá. E são vários lanches, várias opções que estão à sua disposição. Tanto para você saborear lá no restaurante Pizzaria do Dadá, como também para você pedir pelo delivery, que também atende com entrega de pizzas todas as noites, aliás, a partir já das 4 horas da tarde, como também no almoço, que você recebe a partir das 11 da manhã, ou que você vai até o restaurante Pizzaria do Dadá. O delivery, é nesse número aí, ó. Anote, 3242-3125. 3242-3125. Peça, receba todas as delícias. No almoço, que é a partir das 11 horas da manhã, são mais de 30 pratos quentes, mais de 50 pratos frios, uma imensidão de saladas, as melhores opções em bebidas, em vinhos, em drinks. O Dadá tem tudo de bom e do melhor para você saborear, para você matar a sua fome com muito prazer. Claro, vá lá, faça como o Marco Aurélio, ele pede lanche, ele pede pizza, quando ele vai lá ele saboreia picanha na pedra e tudo mais, não é isso, Marco? E hoje a fome tá grande ainda, Dadá, prepara aí que a gente está chegando daqui a pouquinho por aí, meu irmão. Olha, Rua Padre Manuel Bernardes, 1085, bem perto da Lagoa do Taquaral, ali no Parque Taquaral, pizzaria e restaurante do Dadá, sempre à sua disposição, os melhores pratos, bebidas, drinks, vinhos, tudo para melhor lhe agradar. Grande abraço para o Dadá, que está sempre com a televisão ligadinha e acompanhando também aqui o nosso Resenha da Bola. Meu caro Marco, meus amigos, vamos falar de seleção brasileira. O desafio de hoje é diante da seleção do Uruguai. O Brasil tropeçou na Colômbia e agora tem a responsabilidade de vencer o Uruguai, porque se não vencer, aí a coisa fica complicada em termos de classificação. Porque domingo tem a seleção da Argentina pela frente. E outro detalhe, o Brasil hoje joga a primeira partida, repito, daqui a pouco às 8. Depois, às 10h30, a Argentina enfrenta a Colômbia. Então a Argentina vai entrar em campo diante da Colômbia sabendo o que o Brasil fez diante do Uruguai. Ou seja, não dá para o Brasil esperar para ver o que vai acontecer depois. Ele tem que fazer a sua parte, Marco Aurélio. Maurício, realmente a seleção com esse empate no primeiro jogo contra a Colômbia, né, complicou um pouquinho a sua situação, né, porque é aquilo que a gente já falou essa semana passada, logo após o jogo do Brasil, que se a Colômbia conseguir pelo menos um empate com a Argentina, o Brasil vai definir diretamente a sua classificação para as Olimpíadas com a Argentina no último jogo. Talvez tendo até que ganhar para poder classificar, né, Maurício? Então, para você ver, o empatezinho, o Brasil, a seleção brasileira que era 100%, né, até chegar à segunda fase, com esse empatezinho já complicou a sua classificação. Então, assim, eu acho que o Jardine, Maurício, fez muitas modificações, né, para o primeiro jogo contra a Colômbia. Eu acho que teria sim que ter modificado um pouquinho, principalmente na sua defesa, mas eu acho que principalmente ali o Guga, eu acho que eu não teria tirado, né, teria deixado ele, é um jogador que
que dá um apoio muito bom, principalmente no ataque. É um jogador que vem por dentro, vem por fora, tem uma qualidade de passe muito bom. Só que ele mexeu muito na equipe do Brasil. Então eu acho que agora ele está repensando alguns pontos. O Guga vai ter que voltar porque o jogador que começou... O Dodô, ele não participou do treino de ontem, está machucado. O Dodô machucou, então automaticamente o Guga deve ser o titular, mas eu acho que ele ficou naquela situação. Pô, será que eu mexi demais? Será que eu... né? Então eu acho que o Jardine, nesse jogo que é essencial para o Brasil, tem que ter um pouquinho de cuidado, principalmente nessas modificações que ele fez no primeiro jogo. E as alterações que ele fez, as demais, ele deve manter para o jogo desta noite. O Brasil deve ir a campo com o Ivan no gol, o Guga voltando a ser titular na ala direita, Nino, Bruno Fux e Iago na ala esquerda. O meio de campo com o Matheus Henrique, Bruno Guimarães e o Pedrinho, o ataque com o Paulinho, Antony e Matheus Cunha. Esse deve ser o provável Brasil para o jogo de logo mais. E o próprio André Jardine disse que ele só usou o espaço de ontem para fazer treinamentos e principalmente treinamentos táticos, treinamentos de posicionamento com os jogadores da seleção brasileira. A justificativa dele, Marco, foi por conta do desgaste excessivo que os jogadores tiveram no jogo contra a Colômbia, desgaste físico, por isso ele não quis exigir demais dos jogadores. Ele está confiando no conjunto, né, que esses jogadores, principalmente os que entraram na equipe, tiveram. Aí fica a pergunta, será que realmente o desempenho, que não foi bom, como você já disse, como nós já comentamos aqui, será que isso é suficiente? Maurício, eu acho que o Brasil precisa, principalmente na sua definição, o Brasil constrói muito, né? Mas o Brasil não tem feito os gols. Por exemplo, o Brasil, quando tenho certeza absoluta que se o Brasil com 5, 10 minutos tiver já com 1-0 no placar, aí é onde o time deslancha, faz 2, 3. Só que o Brasil tem tido dificuldade principalmente de finalizar, né? Então o que acontece? Vai passando o tempo, aí o outro time vai gostando do jogo, o Brasil insiste, não faz, cria, não faz, cria, não faz. Daqui a pouco o time adversário vai lá, dá uma beliscada. Foi como aconteceu contra a Colômbia. O Brasil pressionando a Colômbia, não fazia o gol, a Colômbia foi lá num contra-ataque, conseguiu achar um golzinho, já dificultou para o Brasil. Então o que acontece? Dentro da construção que o Brasil tem, né, principalmente do seu meio campo e ataque, tem criado muito, mas a sua finalização final é o que está deixando a desejar. E isso vai dificultando dentro das partidas. No que poderia facilitar para o Brasil, de repente, numa situação, principalmente quando o time joga muito fechado, o Brasil fica desguarnecido porque começa a se empolgar e quando vai ver toma um contra-ataque e toma um gol lá já nesse contra-ataque. Então assim, o Brasil tem que jogar com um pouquinho mais de inteligência e principalmente na sua definição final tem que começar a concluir em gols, porque senão ao passar do tempo os jogadores começam a criar, começam a ter um pouquinho mais de pressa para poder chegar ao gol e isso acaba acarretando com que o Brasil force muitas jogadas, muito por dentro, né? Jogar mais pela beirada, abrir mais essas equipes que vêm geralmente fechadas contra o Brasil, e o Brasil realmente tem que sair na frente no placar, porque quando sai atrás se dificulta muito a situação do Brasil em levar o jogo com mais tranquilidade. Agora, a diferença, Marco, do Brasil em relação ao Uruguai é a seguinte: o Brasil já conhece o adversário porque enfrentou na fase anterior e venceu por 3-1. E o Brasil não tinha enfrentado nem Colômbia nem Argentina porque vieram do outro grupo. Então, o Brasil tem o conhecimento do adversário de daqui a pouco. Claro que é uma circunstância diferente, é uma fase diferente. Então, não dá para esperar também que o Uruguai seja o mesmo time da fase anterior. Embora eu tenha dito aqui no programa de terça-feira e volto a afirmar, para mim o Uruguai é o time a ser batido, é o time mais fraco entre os 4. Então é por isso que não dá para perder pontos para a seleção do Uruguai. Tanto que se classificou aos 90, né, na bacia das almas. Por quê? A Bolívia tomou um gol no último lance do jogo. Sim. Porque até então, né, quem poderia classificar, porque ainda tinha o jogo, né, que era o jogo do Brasil, que
que o Uruguai também torceu para o Brasil ganhar, e o Brasil venceu de virada, porque senão o Uruguai hoje estava fora. Quem estaria no lugar do Uruguai teria sido a Bolívia. Exatamente. Então, assim, por isso a gente tira esse jogo como essencial. O Brasil tem que ganhar o jogo. Tem que ganhar o jogo porque pode ir numa situação contra a Argentina, que é o time mais forte, né, desse pré-olímpico aí, né, junto com o Brasil. A gente dava o Brasil como um franco favorito, mas dentro de como se desenhou, o Brasil pegando a Colômbia no primeiro jogo e a Argentina pegando o Uruguai, que era o time mais fraco, classificou aí praticamente nos últimos minutos, né? A Argentina saindo com uma vantagem que pegou o Uruguai no primeiro jogo da segunda fase. Então, assim, o Brasil realmente complicou a sua situação com esse empate. E um detalhe, só para colocar na matemática a situação que o Marco Aurélio passou, em caso de vitória, o Brasil vai a 4 pontos ganhos no quadrangular. Argentina e Colômbia, repito, fazem o jogo das 10h30 da noite. Se os argentinos vencerem, vão a 6 pontos. Neste caso, que seria a melhor situação para a seleção brasileira, o Brasil joga com empate, joga pelo empate diante da Argentina na última rodada. Então, meu amigo, é o seguinte, temos que fazer a nossa parte e depois torcer para a Argentina, que aí tá tudo bem para nós, um empatezinho, classifica os dois, podemos fazer aquele jogo de amiguinhos com a Argentina no último domingo, se é que existe jogo de amiguinhos entre Brasil e Argentina. Não, Maurício, esquece. Brasil e Argentina, inclusive, vai ser o jogo do campeão, né? A Argentina sendo campeão em cima do Brasil. Então, assim, fica aquela coisa. Brasil e Argentina, sempre é Brasil e Argentina. Mas, infelizmente, o Brasil, nesse jogo, o Brasil realmente tem que torcer para a Argentina não perder o jogo. Porque se a Argentina perde ou empata para a Colômbia, aí situação... bota a Colômbia no meio da briga também. Porque pega o Uruguai no último jogo. Exatamente. Então, assim, aí a briga é Brasil e Argentina para definir quem vai para realmente classifica para as Olimpíadas. Porque esse empate foi muito ruim para a seleção brasileira. Poderia estar hoje com 3 pontos, foi muito estaria ruim. Muito mais tranquila. Olha, a arbitragem é paraguaia daqui a pouco, hein? Éber Aquino apita, Juan Zorrilla e Darío Gaona são os assistentes. E aí, conhece esse trio de arbitragem? Olha, Maurício, não conheço, mas pelo menos em termos de arbitragem a gente não tem visto muita reclamação, pelo menos nesse pré-olímpico, né, Maurício? Mas tirando ali a situação do jogo da Bolívia lá, que já tinha passado do tempo, que houve uma reclamação, eu não vi nenhum jogo assim, até porque, né, Maurício, esse sub-23 aí, esse pré-olímpico, o nível está muito fraco, né, Maurício? A gente até dava o Brasil assim, até com uma certa facilidade, né, Brasil e Argentina, sim, se classificando os dois times aí, com as duas seleções com tranquilidade. O Brasil se complicou porque pegou a Colômbia no primeiro jogo. E é o time assim, que jogou dentro das suas limitações e complicou o Brasil. Mas assim, a gente dava as duas seleções como francos favoritos. E o Brasil se complicou nessa outra fase. É verdade. Vamos esperar para ver aquilo que acontece logo mais com a seleção brasileira. E claro, no programa de amanhã você terá outras informações. Olha só, no próximo sábado, a tragédia do Ninho do Urubu vai completar um ano, um dos acontecimentos lamentáveis, né, que nós tivemos o ano passado. As investigações da Polícia Civil do Rio de Janeiro ainda estão em curso, depois que o Ministério Público devolveu o inquérito por 2 vezes, sendo que a última aconteceu no dia 19 de dezembro para apuração de novas informações. Possíveis culpados pelo incêndio que deixou 10 adolescentes mortos e 3 feridos ainda não foram apontados. Tampouco qual será o enquadramento jurídico. E eu sempre disse, aqui inclusive, e volto a dizer o seguinte, o Flamengo ganhou quase tudo, né? O ano passado só não ganhou o Mundial de Clubes, mas ganhou o Carioca, ganhou o Brasileiro, ganhou o Libertadores, ganhou muito dinheiro com isso, todo mundo comemorou e tal. Mas muita gente esqueceu dessa tragédia, né? O ano do Flamengo começou com uma tragédia, depois terminou com alegrias. E as famílias desses jogadores, que infelizmente perderam a vida,
ou outros que foram vítimas, não perdendo a vida felizmente, mas tiveram outros tipos de prejuízo, até hoje, pouca gente teve uma satisfação. E não é pelo dinheiro, somente pela indenização, mas é realmente pela satisfação, pelas vidas que foram perdidas. A coisa simplesmente está rolando na justiça. Mas e aí? E a preocupação com o ser humano? E a preocupação com as vidas que foram perdidas? Você simplesmente deixa a coisa rolar na justiça, deixa o tempo passar, já está passando um ano. E aí? É só alegria, Marco Aurélio? Maurício, eu acho assim, as vidas não vão voltar, mas não tem como, né? Então o que fica é a questão da justiça, né? Principalmente isso. Mas, como eu falei, a vida dos meninos não volta mais e o que visam agora é a questão financeira, realmente. Então eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado, Maurício, porque pelo pouco que a gente sabe, algumas famílias já têm o seu problema, né? Já teve o seu problema solucionado, entraram num acordo, né, com o Flamengo. E assim, a gente não sabe realmente os bastidores os detalhes, né? Então assim, a gente chegar aqui e julgar, a gente sabe que é uma situação que a última coisa que a gente queria enfatizar aqui era a questão financeira, né? Então tem as famílias, tem os pais, tem agora os meninos que foram mandados embora que estavam na situação e graças a Deus sobreviveram, né? Hoje aí foi colocado aí numa emissora, que eu não vou nem falar o nome aí, que expôs isso essa semana, né? Levou os pais, eu não vi o programa, acompanhei só um pedacinho ali, o finalzinho, mas a gente tem que saber realmente qual o real intuito agora dessas famílias, né? Porque às vezes tem gente que tenta se beneficiar, né, com da situação. Essas situações. Então é isso que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, né? Tudo tem seu limite, né? Eu posso falar muito bem, eu convivi no Flamengo por praticamente minha vida inteira, de adolescente, de criança e adolescente. Cheguei no Flamengo com 9 anos de idade, né? E fui sair depois dos meus 25. Me desliguei do Flamengo com 25 anos, 26 anos, realmente, né? Então, a gente sabe que o Flamengo é um clube que hoje é referência, né? Realmente aconteceu a situação, tem culpado? Tem sim, mas a gente tem que ver realmente qual é o real interesse hoje, né, de quem está por trás das famílias. Não culpa a família não, culpa quem está por trás. Então assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso, da gente apontar a situação, o Flamengo não resolve. Tem algumas famílias que já foram resolvidas, realmente, e tem outras que a gente sabe que está tendo de repente algum tipo de interesse, principalmente financeiro, né, aproveitando inclusive da situação do Flamengo hoje, que é uma situação financeira muito boa e que às vezes as pessoas podem se aproveitar da situação da família, né, para poder tirar algum tipo de proveito. Então, eu não gosto de julgar muito isso, porque a gente não sabe a real situação, o que vem acontecendo nos bastidores da situação dessas famílias. Perfeito. Marco, grande abraço, prazer estar contigo mais uma vez e amanhã tem mais. Um abraço, Maurício, boa noite a todos. Perfeito, meus amigos, estamos finalizando mais uma edição do nosso Resenha da Bola, nosso encontro desta quinta-feira. Um grande abraço para você que esteve conosco aqui no canal 8 da NET Campinas, também no nosso site, no canal8.tv.br, no resenhadabola.com.br, com toda a equipe Classe A de Esportes. Um grande abraço para você, uma ótima noite, amanhã às 7 tem mais. Até lá.